Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícias. Eu recebo para um bate-papo aqui em nossos estúdios a advogada previdenciarista Marcela França, ela que sempre vem conversar com os nossos telespectadores, ajudá-los na hora mais importante, que é a hora do descanso e, claro, de ter uma renda, que é a aposentadoria. Mas muitas das vezes, o que poderia ser um sonho acaba virando um pesadelo. Por quê? Demora a sair a aposentadoria. E esse é o nosso assunto de hoje. A aposentadoria está demorando a sair? O que fazer? Ela, a doutora Marcela França, vai tirar todas as dúvidas a partir de agora. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Todo mundo que tem em casa, quem vai nos assistir depois, como sempre, é uma alegria estar aqui. Pois é, para a gente começar então o nosso bate-papo, doutora, qual é o prazo para o INSS analisar o pedido de aposentadoria, o requerimento? Exatamente, Fábio. A Lei 9.784 de 99 estabelece que o processo administrativo federal tem 30 dias para ser analisado, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Porém, com os constantes atrasos na análise dos processos administrativos previdenciários do INSS, o Ministério Federal fez um acordo com o INSS estabelecendo prazo para a concessão de alguns benefícios. Então, nós começamos com prazo de 30 dias e pode demorar até 90 dias. Mas muitas das vezes esse prazo acaba excedendo, né, doutora? Por que demora tanto analisar um simples requerimento se muitas das vezes um advogado previdenciarista já manda a documentação toda ali formal, toda certinha? Sim. Fábio, normalmente o próprio sistema ele é falho, o próprio sistema do INSS, a instituição internamente. Com isso, nós temos também os segurados que fazem um pedido sozinho. Então, falando os mais importantes. Nós temos também aqueles casos onde precisam fazer alguns acertos de informações e esses acertos não foram feitos antes de solicitar o benefício. Nós temos também um aumento no pedido das solicitações de benefícios. Nós temos também a greve dos peritos e também dos servidores do INSS. Esses são os 6 pontos mais importantes que atrasam a análise e a concessão desses benefícios. Doutora, nós vivemos na era digital, nós resolvemos tudo na palma da mão praticamente, ou num computador, ou num laptop, não é verdade? Essas tecnologias digitais, elas deveriam acelerar esse processo na hora da aposentadoria, né? Analisar os requerimentos, os documentos, chegar até o perito. Isso acontece ou não? Isso não acontece, Flávio, porque justamente o próprio portal Meu INSS, ele é instável. Quem trabalha com o INSS, quem é advogado previdenciarista, sabe disso. O portal, ele funciona, às vezes ele cai do nada, ele volta, demora 12, 24 horas para voltar. Às vezes você faz a solicitação e a solicitação não vai, você não consegue lidar. Então, o próprio portal, ele é instável. Segundo, existem informações que precisam ser compartilhadas com a Previdência Social. Por exemplo, informações da carteira de trabalho do trabalhador. Nós temos o pagamento das contribuições previdenciárias, os recolhimentos, seja autônomo, seja como contribuinte individual, e os recolhimentos patronais também. E além dessa questão, nós temos o robozinho do INSS. O robozinho do INSS, ele faz análises e nega benefícios que, se tivessem sido analisados por um servidor, talvez o benefício teria sido deferido. O que acontece? O próprio sistema não colabora para que a inteligência artificial acelere a análise dessas solicitações. Agora vamos a um caso que sempre acontece, as pessoas ficam bravas e ansiosas, principalmente quem sofre de ansiedade, né? Está ali aguardando a aposentadoria, o tão sonhado descanso, aquele direito a poder sair a hora que quiser, dar uma passeada, viajar, que é o ideal na hora da aposentadoria, né? Aí apresenta a documentação e fica lá, em análise por dias e por meses. O que a pessoa pode fazer para solucionar ou para acelerar esse processo, doutora? Fábio, eu já tive casos no escritório que estava em análise há mais de um ano. Isso tudo? Isso. Eu iria morrer de ansiedade. Algumas pessoas ficam realmente ansiosas mesmo, mas todos esses fatores anteriores que nós conversamos interferem na concessão do benefício. O que acontece? Quando está em análise, o servidor do INSS ele pode estar analisando o tempo desse segurado, se ele preenche os requisitos para a concessão desse benefício, pode estar verificando os vínculos desse segurado junto à Previdência Social. Então, quando está em análise, realmente é porque está em análise. Doutora, quem está nos assistindo agora, muitas das vezes as pessoas estão ali se programando para aposentar e querem saber como está a fila, né, do INSS. Eu imagino, principalmente com essas greves que teve aí anteriormente, as falhas do sistema,
que ela está enorme, correto, doutora? Super correto, Fábio. Hoje nós temos represados mais de 2 milhões de pedidos de concessão de benefício. Quantos, doutor? 2 milhões. É muita gente esperando para poder se aposentar e muitas dessas pessoas estão até sem renda, né? Exatamente, principalmente os casos de benefício de incapacidade, onde as pessoas precisam passar por uma perícia médica. Por quê? O INSS, os peritos do INSS estão em greve há meses. Então, ontem, inclusive, o atual governo assinou um acordo com os peritos, onde hoje eles suspenderam a greve dos peritos do INSS e também chegaram a um acordo com os servidores do INSS, onde foi criado um bônus para que esses servidores analisem de forma mais célere, né, e de forma mais objetiva, tantos benefícios que estão aguardando análise. Quem está nos assistindo agora deve pensar como eu, viu, doutor? A gente paga o INSS há tanto tempo para ele nos servir quando a gente mais precisa. E é claro que se a gente paga, a gente tem direito de reclamar. Eu estou errado? Exatamente. E aonde que eu posso reclamar dessa demora no atendimento, a concessão ali do INSS do benefício? Tá, nós temos o que a população mais conhece, é o 135, é o canal de comunicação diretamente com o INSS. Inclusive é um sistema muito falho também. Através dele, o segurado vai digitar no código que fala com a ouvidoria. Então o segurado ele pode fazer reclamação diretamente com a ouvidoria e se porventura ele quiser fazer mediante uma documentação mais clara, ele pode fazer pelo site do Fala BR com a senha do Gov, caso o processo esteja demorando a análise. O retorno é mínimo, mas pelo menos você documenta que você fez a solicitação. Iria perguntar se iria resolver, porque no Brasil geralmente vai empurrando ali com a barriga, né, doutor? É complicada a situação. Mas pelo menos fica documentado que você reclamou. Caso no futuro vá querer entrar na justiça, tem como comprovar. Agora, o interessante seria quem está nos assistindo agora ter um advogado da área previdenciarista para acompanhar esse processo, né, desse requerimento, do pedido ali da aposentadoria. Com a presença de um advogado previdenciarista, essa concessão, essa análise é mais rápido, doutor? Sim, Fábio, claro que ela é, porque nós advogados previdenciaristas, cada um tem a sua forma de lidar com cada processo, com cada cliente. Por exemplo, nós temos advogados que fazem a solicitação e ficam aguardando a análise do INSS. Lá no nosso escritório, por exemplo, nós temos os prazos para acompanhar a movimentação processual. Nós temos os prazos de 15 dias, de 30 dias, 45 dias, até 120 dias. Se porventura o prazo extrapolar na definição, na concessão ou não desse benefício, nós podemos até impetrar um mandato de segurança. E para isso precisa ser um advogado especialista em direito previdenciário. Pois é, doutora, você falou em mandado de segurança. O que seria para o nosso telespectador entender? Mandado de segurança, Fábio, ela é uma ação judicial, onde o advogado, representando o requerente, o segurado do INSS, ele vai até o juiz e solicita ao juiz que peça ao INSS, ou que melhor, que ordene ao INSS que ele resolva aquele processo administrativo, seja concedendo ou não. O mandado de segurança não é a garantia da concessão do benefício, mas pelo menos ele vai ter uma movimentação de forma positiva ou não. Aí pelo menos o segurado ele vai saber se ele vai fazer um novo pedido, se ele vai entrar na justiça, tem que complementar a documentação, aí o próprio advogado dele vai encaminhá-lo para o melhor caminho. Doutora, em alguns casos, inclusive de parentes meus, foi muito rápido a concessão da aposentadoria, até porque você estava acompanhando todo o processo. Acho que a última vez não demorou 30 dias, não foi isso? Nós temos casos em que a concessão dos benefícios, elas já foram concedidas em um período de 6 horas, de 4 horas. Sim. Nós temos algumas questões, por quê? Quanto mais tempo o INSS demora para analisar uma solicitação, ele vai pagar mais atrasados, se não tiver reafirmação da data do início do benefício. Então, o que acontece? Em outros governos, em outros momentos do país, eles tinham uma maior celeridade em analisar, conceder ou negar o benefício, justamente para não ter que pagar atrasados. No momento, está demorando muito por essas questões que nós conversamos. Agora, existem casos onde o segurado, ele contrata um advogado para fazer o seu planejamento de aposentadoria, nós deixamos tudo organizado. Então, normalmente, quando você entra com o pedido de aposentadoria, está tudo redondinho. Não tem nada que o servidor do INSS possa falar, olha, eu vou ter que pedir uma exigência, vai ter que complementar a documentação, vai ter que apresentar alguma coisa, vai ter uma JA ou vai abrir uma diligência. Então, nesses casos, quando você está com o processo mais organizado, a concessão é bem mais rápida. Doutora, mais uma vez foi um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios para esse bate-papo, principalmente para ajudar o nosso telespectador que está ali há meses ou até anos, como você disse, aguardando a aposentadoria e ela não sai. Tem que tomar as providências cabíveis com uma advogada previdenciarista te acompanhando. Agradeço mais uma vez e te aguardo daqui 15 dias. Obrigada, Fábio. Está daqui 15 dias.